Graça e paz, irmãos, boa noite a todos, irmãos em Cristo Jesus. Mais uma sexta-feira aqui com o nosso estudo de Apocalipse, esse livro maravilhoso. Eu tenho recebido muitos feedbacks bons dos irmãos. Vamos continuar na nossa luta. Hoje nós fizemos lá duas etapas, a introdução, aí eu chamei isso de esboço, introdução do livro. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Carta das 7 Igrejas, e que está lá, inicia no capítulo 1, capítulo 3 de Apocalipse, você vai ver logo no capítulo 1 o texto falando sobre isso, ok? Então nós vamos dar continuidade aqui nesse texto, e a gente pode fazer uma adaptação se assim não tiver condição de ter todos os dois por conta do tempo, então nós vamos tentar ver a melhor forma possível. Mas hoje eu vou falar de 1 a 3 de Apocalipse, Os irmãos começam a estudar Apocalipse de 1 a 3, que nós vamos trabalhar Apocalipse de 1 a 3. Depois a gente vai fazendo isso, de 4 a 7, a gente vai fazendo estudo, depois de 8 a 11, isso capítulos, Por exemplo, de 4 a 7 vai falar dos 7 selos, Se você estudar de 8 a 11 de Apocalipse, ou seja, capítulo, vai falar das 7 trombetas. Então nós vamos trabalhar hoje a carta às 7 igrejas, Cristo no meio dos cartiçais, ok? Vamos orar então, nesse momento, para pedir a Deus direção para esse estudo. Senhor Deus Pai, nós te louvamos, queremos te agradecer pela sua graça, pela sua misericórdia sobre nós, e que tudo que viemos fazer aqui, Senhor, seja para a glória do teu nome. Obrigado por tudo, abre a nossa mente, nosso coração, e nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. O texto de Apocalipse, que esse livro é importante para nós. Esse livro deve ser lido de forma literal das Escrituras, porque as Escrituras elas se interpretam através das próprias Escrituras, Já falamos do significado do livro, que é revelação, vem do grego revelação, e é um livro importante tanto para os católogos como para a igreja primitiva, a igreja lá do primeiro século, e também para a igreja atual, As 7 bem-aventuranças que esse livro carrega, que traz nesse estudo de Apocalipse, está lá no capítulo 1, verso 3, capítulo 14, verso 13, capítulo 16, verso 15, capítulo 19, verso 9. Então são as 7 bem-aventuranças que falam para quem estuda as profecias desse livro. Então toda vez que você estuda esse livro, você é bem-aventurado. O texto diz assim, capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos para as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Aí vem as bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela está escrita, porque o fim, o tempo está próximo. Aí vem o versículo 4, que diz: João às 7 igrejas na Ásia. Graça e paz sejam convosco da parte daquele que é, que era, que há de vir, e a dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Os 7 espíritos aqui, irmãos, é aquilo que ao longo da Bíblia vem falando da revelação do Espírito de Deus. Por exemplo, em Isaías 11, versículo 2, fala que os 7 espíritos de Deus, Espírito do Senhor é um deles, espírito de sabedoria, espírito de inteligência, espírito de conselho e fortaleza, e, por último, espírito do conhecimento e temor do Senhor. Então, esses 7 espíritos que ele está dizendo. Lá no versículo 5 ele vai dizer: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, ou seja, o profeta de Deus que veio para anunciar. Jesus veio como Deus, como rei, mas também como profeta e sacerdote. O primogênito dentre os mortos, ou seja, o sacerdote único, e o príncipe dos reis da terra, ele também vem como rei dos reis. E aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Fala da morte vicária de Cristo na cruz. E diz mais, verso 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todos sempre. Ou seja, rasgou o véu do templo e todos nós temos acesso pela graça ao trono de Deus. Diz o texto: eis que vem com as nuvens, ou seja, se refere ao aparecimento em glória no Armagedon. Jesus vai aparecer nessa batalha final entre o bem e o mal, ele estará presente e virá. Então o texto está dizendo que ele vem com as nuvens. Todo olho verá,
até mesmo que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E continua mais o texto de Apocalipse. Eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim, diz o Senhor. O que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aí João diz, eu, João, quem é esse João? Eu já expliquei no texto, no vídeo anterior, né? É o apóstolo João, irmão de Tiago, chamado de apóstolo, discípulo amado. Diz também, que também sou vosso servo, o vosso irmão, companheiro na aflição. Fala da perseguição da igreja lá no primeiro século. E no reino, na paciência de Cristo, estava eu, diz ele, na chamada ilha de Patmos, onde iam os presos políticos de Roma, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, ou seja, no domingo, e ouvi detrás de mim uma grande voz que dizia como trombeta, né? Uma voz estrondosa, dizendo a ele, vem, vê. Ele foi arrebatado 4 vezes durante a revelação do Apocalipse. A primeira, lá na ilha de Patmos, e depois ele foi levado a um deserto, depois foi levado a uma montanha, onde viu a cidade de Jerusalém. E interessante, queridos irmãos, que o que ele viu lá no versículo 11 diz, o que vê, escreve no livro e envia às 7 igrejas. Essa expressão aparece 54 vezes no livro de Apocalipse, né? Quem são elas? Igrejas que nós vamos trabalhar esse texto, né, agora. Na Ásia Menor, né, a saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As 7 igrejas representam toda a trajetória da igreja do Senhor ao longo da sua história. As 7 igrejas também podem ser as igrejas reais que existem nas cidades mencionadas. Pode ser também. Também pode representar toda a trajetória pessoal do cristão desde a sua conversão. Então, as 7 igrejas podem representar a trajetória da igreja, ou seja, do Senhor, lá do primeiro século até nos dias atuais, as 7 igrejas que estavam realmente localizadas lá na Ásia Menor, e também pode ser a vida do crente quando aceita Jesus até a sua chamada final. Verso 12, ele diz, e virei para quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, ou seja, ali representa a divindade, a relação do homem com a divindade. Esta visão, em relação com a visão que ele teve, é a mesma do profeta Daniel, lá no capítulo 10, versículo 4 a 6, depois você lê para fazer essa comparação. Versículo 14 diz, e sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como neve, e os seus olhos como chama de fogo, né? Branco como a lã branca é porque o cabelo branco representa experiência, representa sabedoria. Você vê que a corte de Londres, né, lá os magistrados em Londres, na Inglaterra, eles usam uma peruca, né, loura ou branca sobre a cabeça, simbolizando sabedoria, conhecimento, né? E diz mais, e seus olhos como chama de fogo, ou seja, fogo representa na Bíblia justiça e juízo de Deus. Os seus pés semelhante a latão reluzente, ou seja, algo que traz luz, né? Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, diz o texto da palavra de Deus. Ou seja, traz luz para nós. E diz que era refinado como na fornalha, e sua voz como voz de muitas águas. É como se você estivesse debaixo de uma cachoeira, né? Você vê aquele estrondor. Eu fui uma vez para a linha hidrelétrica do Paulo Afonso, e você vê aquela queda d'água, a voz dele é como voz que estremece, ou seja, uma voz de poder. E ele tinha na sua destra, verso 16, 7 estrelas. Quem são? 7 anjos ou pastores daquelas comunidades. E da sua boca sai uma aguda espada de 2 fios. É aquilo que diz lá na palavra de Deus, em Hebreus 4, versículo 12, que a palavra de Deus é como espada de 2 gumes, né? E o seu rosto, era como o sol, quando sua força resplandece. Ou seja, é retratado Jesus aqui como estrela da manhã. Então eu vou pegando versículo por versículo para os irmãos entenderem, e aí eu vou começar as cartas. E quando eu vi, né, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Por que João toma esse susto, né, e relata aqui?
Porque eles tinham visto Jesus como cordeiro, ou seja, Jesus que estava ali entre os homens, que veio para ser morto pelos seus pecados, e agora ele viu um Cristo ressurreto, um Cristo glorificado, e ele diz: eu o vi e caí como morto. E o que vive, diz o texto, verso 18, fui morto, diz, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Sabe o que é isso? Fala do domínio, do controle, do poder, da autoridade agora que Jesus tem como Deus, né, no reino dos céus. Aí diz o versículo 19 e 20. Escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Passado, presente e futuro. Eu sempre disse lá, desde o início, que esse livro é um livro histórico para a igreja do Senhor. E o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão, né, na destra direita, e dos 7 castiçais. Quem são isso? São os 7 anjos, as 7 igrejas, e os 7 castiçais são as igrejas ao longo do século, ou a igreja da Ásia Menor. Então vamos lá agora passar para o capítulo 2. Eu não vou ler o texto todo, mas para os irmãos entenderem. Lá no início ele diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Esta é a primeira igreja listada. Diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não pudeste sofrer os maus e puseste à prova que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E aí o texto todo vai falar desta igreja. Primeiro, Éfeso, né? É a primeira igreja listada. O nome Éfeso, o significado é desejável. É a igreja do amor decadente, né? A igreja que começa a sua história, é representada lá pela primeira igreja, a igreja primitiva, lá no início de Pentecostes, até o final do século I. Nós entendemos, nesse livro, que cada período na história da igreja é um período na história da humanidade. Então, do ano 0 depois de Cristo ao ano final desse ano, um século, nós temos ali a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Então, cada igreja simboliza essa história. Quem era Éfeso? Éfeso era a capital da província romana na Ásia Menor. Os romanos estavam, você pega um mapa assim, coloca assim, Império Romano, em tempos antigos, ou Império Romano, aí você vai ver lá onde os romanos estavam. Desde ali toda a Ásia, lá na África, chegou o norte da Europa, alguns países como a Alemanha, que hoje não era Alemanha, chamava Germânia. Então a Ásia, ali se representa isso. Então Éfeso era uma capital, mas era uma província de Roma, né? Ali na Ásia Menor. Lá é que tinha um culto idólatra à deusa Diana, ou chamada também Artemis pelos romanos, que obrigava o famoso templo de Diana. Lá estava o famoso templo de Diana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. É nesse contexto, né, que a Bíblia está nos escrevendo. É nesse contexto que Paulo viveu. Lá em Atos 20, versículo 27, diz que Paulo ficou 3 anos ali naquela comunidade, pregando o Evangelho e os desígnios de Deus nas Escrituras. E o texto diz mais, lá no versículo 1, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, diz aquele que tem na sua mão dessas 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei das tuas lutas, ou seja, Jesus conhece o que fazemos por sua igreja. É isso que o texto está dizendo. E o teu trabalho, a tua paciência, que não pudeste sofrer maus e puseste a prova os que dizem ser apóstolos não são. Fala no início da influência dos hereges. Lembra que alguns discípulos também foram influenciados por isso? Alguns quiseram colocar ali coisas que não representavam o cristianismo genuíno. Ou seja, até porque o cristianismo estava em formação, mas havia muitos judeus que queriam judaizar o cristianismo. Quando você lê Paulo aos Gálatas, você vai entender isso. São as heresias, as influências que estavam ali permeando aquela igreja. E sofreste, diz o versículo 3, e tem paciência. Trabalhaste pelo nome e não te cansaste. Teu, porém, contra ti, verso 4, que deixaste o primeiro amor, ou seja, o que fazemos não substitui o que somos para Jesus. O nosso amor deve estar acima de tudo, irmão. Igreja, a Bíblia diz que tudo isso vai passar, menos o amor. A única obra que não passará é o amor. Então, devemos sempre ao amor. E o texto diz para eu lembrar, o texto diz para esta igreja lembrar onde caíste, e arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não, brevemente virei a ti, tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não, se não te arrependeres. Ou seja,
ela é a igreja que deixa o primeiro amor, é a igreja que tem ouvido, né, as coisas que não pertencem ao reino de Deus, as ideias, histórias que são incutidas como evangelho, como gnosticismo lá no primeiro século também. Então o texto diz que é para lembrar onde caiu e se arrepender. Essa é a função de toda a igreja, né? É sempre estar lutando contra o pecado, contra o mal, e se uma vez praticar este pecado, é lembrar, né, para que a gente volte. Porque se isso não fazer, se não acontecer, Deus está dizendo, vou tirar de ti o teu castiçal, né? Vou tirar de ti, se não se arrependeres, né, o teu lugar, o teu privilégio no reino de Deus. Tem, porém, contra ti que aborreceste as obras dos nicolaítas, está lá no verso 6. Nos remete aí a história de Nicolau, que desejou introduzir na igreja cristã, né, a questão da hierarquia, né? O bispado, o apostolado e tal. Aí ele está dizendo, olha, tem um contra ti que aborrece as obras da Nicolaíta. Ou seja, Nicolau queria introduzir isso, essa interpretação errônea das Escrituras. Nicolau foi um membro da igreja lá no início do século, da igreja primitiva, que vinha introduzindo heresias, não substituindo o culto a Deus. No lugar do culto a Deus tinha o lugar da questão da prostituição, né? Principalmente era a questão da relação sexual, porque eles eram muito ligados a essas questões ainda do paganismo, né? E o texto da história diz que esse homem chamado Nicolau, ele queria substituir o lugar de Deus, incutindo heresias, os quais Deus aborrece na sua palavra. Verso 7 diz, que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer da-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ou seja, fala da redenção e da vida eterna. A igreja é passível de cair, né, da graça, através do pecado, mas se arrepender, é isso que o texto está dizendo. Deus vai olhar para a sua oração, Deus vai responder a sua oração e Deus vai te perdoar. É isso que o texto está dizendo. Aí vem agora a outra igreja, está lá falando, aí no capítulo 1 ainda, que é a igreja de Esmirna. O texto fala desta igreja, e interessante, queridos irmãos, né? No capítulo 2, verso 8, 8, né? Esmirna significa amargura. É a igreja que foi perseguida. É representada aqui pela igreja primitiva, que vai lá do século 2 até o ano 312 depois de Cristo. Por que 312 depois de Cristo? Porque em 325 surgiu ao poder um imperador, um general romano, depois se torna imperador, chamado Flávios Aurélios Constantino, ou Constantino I. Esse homem, ele um decreto imperial, ele torna em 325 o Império Cristão. Essa cidade sobrevive até hoje. Hoje ela fica na Turquia, é conhecida como a cidade de Izmir, na Turquia. É uma das igrejas que não recebe qualquer crítica de Jesus. Essa igreja não recebe crítica. Ela se refere ao período de maior e mais brutal perseguição sobre os imperadores romanos, como Nero, como Domiciano e Diocleciano, entre os outros. Inclusive, Diocleciano foi o imperador que mais matou cristãos. É a cidade onde ocorreu o martírio de Policarpo, bispo de Roma, que foi discípulo de João, esse apóstolo aqui que escreve a carta do Apocalipse e das suas cartas também, e do Evangelho. Então esse Policarpo, deixa eu contar rapidamente a história, ele já era um senhor de idade e ele foi descoberto e foi levado lá, né, um tribuno e mais um grupamento romano para prendê-lo. E as pessoas chegaram em sua casa, o tribuno com os seus soldados, e ele recebeu com o maior carinho, deu de comer, deu dormida, e aqueles homens disseram, olha, nós não vamos levar o senhor. O senhor nos atendeu tão bem, é um homem já de idade, e a gente vai dizer lá que a gente não lhe encontrou. E ele disse, não, vocês me encontraram, vocês vão me levar. E levaram realmente por muita insistência dele. E lá no Coliseu de Roma, ele foi condenado a morrer na fogueira. E a história conta que quando colocaram fogo em volta do seu corpo, as chamas não consumiam a sua carne. Criou uma célula em volta dele. E ele ali em Roma começou a anunciar o Evangelho de Jesus. O imperador da época ficou tão irritado com isso que mandou alguém descer lá e cortar a garganta de Policarpo. Foi esse discípulo que Jesus, né, fala, por isso que é a igreja que não recebe crítica.
ela se refere ao período de maior e mais brutal perseguição. E essa cidade é onde ocorre o martírio desse homem. E diz mais no versículo 8: e ao anjo da igreja que está em Mina escreve, isso diz o primeiro, o último, que foi morto e reviveu. Toda vez você vê que esse texto, os textos de Apocalipse, está testificando da autoridade de Jesus. O texto diz mais: eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E as blasfêmias dos que dizem judeus e não são da sinagoga de Satanás. Ou seja, se refere aos judeus que perseguiram não só a Jesus e aos cristãos também, lá no primeiro e no segundo século. Diz mais o texto: nada temas do que has de padecer, eis que o diabo lançará uns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis a tribulação de 10 dias, ou seja, se refere ao período completo dos imperadores romanos que perseguiram a igreja de Jesus, os romanos que encerraram discípulos na prisão, fala desse período. Mas o texto encerra dizendo: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esse texto se aplica para mim também? Se aplica, claro, mas esse texto é se referindo a esses discípulos, a esses primeiros cristãos que pagaram com a vida a fidelidade a Jesus. O versículo diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer receberá o dano da segunda morte. Isso aqui se refere a Atos 20, versículo 6, que fala da segunda morte, ou seja, a morte espiritual. Isso é a igreja de Éfeso. Vamos agora para outra igreja. A partir do versículo 12, fala da igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. O nome Pérgamo significa a representação do casamento da igreja com o mundo. Ou seja, a intromissão da igreja na vida secular. Isso acontece em 325 com o imperador Constantino, né? Depois fundou uma cidade em homenagem a ele mesmo, que é Constantinopla, né? Que está na Turquia hoje. E é aquela igreja que se interfere nas coisas da política e a política na igreja. Ou seja, Pérgamo representa a igreja mundana. Fala daquele período, mas pode representar também os nossos dias. Se refere à igreja que vai lá do ano 325 ao ano 600 depois de Cristo, após a vitória do imperador Constantino, se tornando o Império Cristão. O Constantino, que sob a sua intervenção declara o cristianismo como religião oficial. Eu costumo dizer nos seminários para meus alunos que o império se tornou cristão por decreto de um imperador, porém as práticas continuaram pagãs. Ou seja, as pessoas que estavam ali, que acordaram cristão sem ser cristão, sem uma genuína conversão, essas pessoas, elas não abriram mão dos seus direitos de cultuar a quem quisesse. Mas, como era o imperador que decretou, havia essa falsa religiosidade. É como nos dias de hoje. Quantas pessoas se dizem cristãs, mas permanecem com a vida pagã, praticando as obras da carne. Então, olha que coisa interessante. O texto diz lá no versículo 13: eu sei as tuas obras e onde habita, é onde está o trono de Satanás. Fala do trono que será dado a Satanás, conforme Apocalipse 13, versículo 12. Ou seja, ali onde as pessoas irão seguir o caminho do inimigo, sem nem perceber. Então, refere-se aí a esse texto. Dizes mais: e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas. Quem foi Antipas? Foi um discípulo de João que morreu martirizado sobre o domínio ainda do imperador Nero, lá no ano 64 depois de Cristo. O imperador também que matou muitos cristãos. Nero é aquele que põe fogo em Roma e depois põe a culpa nos cristãos, e os cristãos são encerados na cadeia, nas prisões e são mortos. E diz mais: minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde a Satanás habita. Ou seja, esse período foi um período de mais que a igreja foi perseguida. Foi o período da igreja ser, de uma forma assim, violentada nos seus direitos, porque aqueles que não concordavam com o Império Romano. Verso 14 diz: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lados que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque. Essa história está lá em Números 25, né?
fala da contaminação que ali o povo de Israel estava vivendo, ou seja, a contaminação que tem acontecido lá naquele período, né? Fala dos tropeços diante dos filhos de Israel que começaram a sacrificar, fazer sacrifícios para idolatria, e um dos sacrifícios, sabe qual era, irmãos? Prostituição. A maioria dessas culturas pagãs praticavam a questão da prostituição, que eles chamavam de prostituição cultural. Ou seja, iam se prostituir na frente dos altares dos deuses, simbolizando a fertilidade. E isso queriam se inserir lá na igreja. Por isso que o texto fala que eles ensinavam a doutrina de Balaão. Balaão foi um profeta que corrompeu, né, o povo de Israel com essas doutrinas, essas falsas doutrinas e esses ensinamentos não bíblicos. Diz mais, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que é a mesma referência que eu dei para Éfeso, né? É a igreja também que segue as doutrinas dos nicolaítas, falando de Nicolau. E diz o texto que eu aborreço isso. Ou seja, em Pérgamo, o texto está nos dizendo para a gente se arrepender. Porque o texto diz, breve virei contra ti, né? Então arrependa-te. Ou seja, contra aqueles que não obedecem à palavra de Deus. Aqueles que não estão prontos a ouvir a palavra de Deus e por isso já são derrotados porque não aceitam a repreensão do Senhor. Verso 16 diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que mercê darei o que comer do maná escolhido, darei uma pedra branca. Ou seja, se refere aqui, aqui não tem uma referência muito precisa, mas a ideia que me passa é que aqueles cristãos que foram condenados, que foram julgados como ato público na administração de Israel, ou de Roma, por exemplo, ou até do próprio povo de Israel que seguiu o cristianismo, foram martirizados, o texto está dizendo que dará poder a eles de ter um novo nome escrito que ninguém conhece, senão aquele que recebe. Então fala das perseguições da igreja. Então essas duas igrejas se refere justamente a esse período na história. Nós vamos agradecer por mais uma participação dos irmãos, vamos dar continuidade às demais igrejas, em nome de Jesus. Eu quero nesse instante orar por você, pela sua família e dizer que é muito bom estar com vocês aqui no nosso canal, tá bom? Deus continue te abençoando, vamos orar agradecidos a Deus e na próxima sexta estaremos aqui com mais um estudo de Apocalipse, com mais um estudo da Palavra de Deus. Pai, nós te louvamos, queremos te agradecer pela sua graça, teu amor e tua misericórdia. Abre a nossa mente, nosso entendimento, para entender do Senhor e da tua palavra. Fica conosco, Pai. Obrigado por tudo. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Um forte abraço em Cristo Jesus. Olá, tudo bem? Em tempos de pandemia, tem um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 121, que todos conhecem, versículo 1 e 2, que diz: eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus enviou seu filho amado para perdoar, para me salvar na cruz. Por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque
em mim.